A graça e paz para todos vocês nesse domingo. Prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma ministração que Deus colocou no meu coração hoje. E nós encontraremos isso no livro de Miqueias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Miqueias. Vamos para o capítulo de número 3 e vamos fazer uma leitura de apenas um versículo, para que nós venhamos a conversar sobre Miqueias, sobre esse profeta, um profeta ímpar, como todos os outros são, cada um com seu chamado, cada um com seu modo de trabalhar nas mãos do Senhor. Então Miqueias capítulo 3, versículo 8 diz assim: "Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado." Feche seus olhos, ore comigo. Pai, fale conosco neste dia. Ministra a tua palavra de forma que a compreendamos. Nos confronta. Em nome de Yeshua te peço, faça conforme a tua vontade em nós. Em nome de Cristo, quero declarar cativo toda a minha atenção, toda a minha alma diante de Ti neste momento, assim como os demais ouvintes. Fala, Pai, porque precisamos ouvir. Amém. Meus queridos, nós estamos trazendo todos os domingos uma mensagem de esperança. Estamos garimpando essas mensagens de cada escritor bíblico. E hoje nos deparamos aqui com o livro de Miqueias. É claro que existem livros escritos de profetas bíblicos que você encontra várias mensagens de esperança no decorrer do livro todo. Vários momentos em que ele decreta que o juízo de Deus vai chegar e logo depois ele decreta a esperança. Deus se levanta dizendo que está irado, mas logo em seguida o profeta diz que a mão de Deus vai trabalhar em favor desse povo, que ele chama de remanescente algumas vezes. Ele fala isso aqui mais ou menos por volta do ano 740, se não me engano. Ele é contemporâneo de Isaías. Isaías profetiza, é um profeta que eu costumo chamar de profeta de palácio, mas Miqueias é um profeta do campo, é um homem do campo. A título do profeta Amós também, que era um homem do campo. Mas Miqueias tem pinceladas, quando você estuda um pouco o hebraico, você percebe que ele tem uma certa, mesmo sendo do campo, tem hora que ele fala poeticamente, tem uma certa erudição, ou seja, é um profeta eclético, né? Apesar de ser do campo. Então ele fala com toda certeza, esse versículo, ele diz que está cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força. Exatamente no momento em que ele fala anteriormente dos profetas que haviam. Ele fala que os videntes serão envergonhados, né? Os profetas que fazem errar o povo, mas ele diz, não, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Antes de mais nada, para se falar tal coisa, cheio do poder de Deus, é preciso entender que o profeta estava muito convicto do seu chamado. Muito convicto daquilo que Deus tinha na vida dele e de que ele, enquanto flecha na mão do valente, no caso de Deus, ele tinha um alvo certo, ou seja, o profeta sabia o que ele deveria atingir. Então perceba logo daí que o profeta, ele não é um ser que é tomado e que faz as coisas sem saber o que está fazendo, não. Miqueias tinha certeza, como os demais profetas também, tinham certeza do que estavam fazendo. Sabiam aonde Deus os queria guiar, os queria levar, qual era o alvo a atingir, né? Então eles são conscientes. É a primeira lição que nós temos aqui nesse momento. O profeta de Deus é um homem consciente. O profeta de Deus não é alguém que é tomado e depois ele diz, não, irmão, foi uma força que se apoderou de mim, quando eu percebi eu estava falando. Não, esse aí não é o Espírito de Deus. Você tem profeta assim na sua igreja? Pare de congregar aí, porque quando eu vejo a Bíblia, nenhum profeta de Deus fala sem estar consciente do que está dizendo. E Miqueias está tão consciente que ele diz isso. Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor.
Ele tem certeza do chamado. Ele tem certeza de que Deus colocou sobre ele essa incumbência, esse peso. E ele fala de juízo e de força. E vou anunciar a Jacó a transgressão, que aqui está o sentido do chamado do profeta. O profeta é chamado para denunciar a transgressão, para denunciar o erro. E ele diz que o meu ofício é esse aqui, denunciar, ou anunciar a transgressão de Jacó e de Israel. Então ele mistura tudo isso aí, né? Ele diz essa convicção e diz o ofício, o verdadeiro ofício profético. Porém, cheio da unção de Deus, e é um homem que prediz o exílio babilônico. Perceba, muitos anos antes, ele também prediz o nascimento de Cristo. Ele diz até a cidade que Jesus vai nascer. Ele diz, e tu, Belém, Efrata, né? Chama a cidade de pequena entre as outras cidades, mas ele diz, de ti sairá, né? Então ele profetiza o nascimento de Jesus e diz a cidade que Jesus vai nascer. Então perceba que o profeta de fato tinha certeza do chamado e era homem de Deus. E colocado como homem de Deus, como profeta de Deus, estava numa situação e numa época degradante. As palavras dele são palavras fortes. Ele aponta os pecados do povo. Ele é um homem que aponta os pecados do povo. O livro de Miqueias é um livro pequeno, se comparado a outros, ao seu contemporâneo Isaías, por exemplo, né? Mas Miqueias também tem um capítulo que ele dedica esse capítulo totalmente à esperança dos remanescentes. E é aqui que eu quero me deter. Eu quero falar dessa esperança dos remanescentes. Para que essa palavra venha falar ao seu coração e traga esperança, se nesse momento que você está passando, você está perdendo sua esperança ou olha para os lados e não vê saída para nada. Eu espero em Deus que essa palavra te atinja e te fortaleça, que essa palavra te console e, se preciso, que ela venha te exortar, venha te levantar, né? Mas que ela traga esperança ao seu coração. Então Miqueias é esse homem simples, porém direto. Ele não tem meias palavras no chamado dele, ele vai direto ao ponto, direto ao que ele foi chamado. Miqueias não é aquele profeta que chama alguém, diz que vai profetizar e fica contando a vida do fulano. Esse espírito aí não é de Deus, esse espírito é estranho para Deus. Ele diz logo para o povo o pecado e diz que Deus vai se levantar contra esse povo. Perceba aí. Abra sua Bíblia comigo em Miqueias, no capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele se afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha que maravilha. A primeira esperança que eu vejo aqui em Miqueias é a esperança de um reino vindouro. Parece que Miqueias ecoa a profecia que Deus faz na vida de Davi. Deus promete a Davi que dele, das entranhas dele, na palavra que a Bíblia sempre usa no lugar de linhagem, ou seja, da linhagem de Davi, Deus vai colocar alguém sentado no trono de Israel, e Deus promete que o reino dele não vai ter fim. Então perceba que esse reino estabelecido por Deus e profetizado por Deus, prometido por Deus a Davi, mas profetizado aqui também por Miqueias, é um reino que reverbera para a eternidade. Então não é uma pessoa comum. Por quê? A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez, então não pode sentar um ser carnal, um homem comum no trono e que ele vá viver para sempre, visto que Deus promete que o reino não vai ter fim. Mas aí, essa profecia e essa promessa de Deus, eu entendo que ela aponta exatamente para Cristo. E nós entendemos depois, 700 anos depois de Isaías, que Cristo venha nascer, 700 anos também depois de Miqueias, aproximadamente 740, Cristo venha nascer e nele nós vemos
a plenitude de Deus e vemos se completar as profecias de Isaías na vida do Yeshua, que nós conhecemos como Cristo, né? Ou como Jesus, mas o nome dele era Yeshua. Então ele faz a promessa de um rei, né? E dá a ideia de direção em tempos tribulosos. Miqueias está aqui exatamente, ele está aqui denunciando o pecado do povo, dizendo por que Deus vai contender com o seu povo, entrar em juízo com o seu povo, mas ele promete um reino e um rei. Ele está prometendo um tempo de bonança, um tempo de paz. É aquilo que o povo sonhava, sempre sonhou, mas que não estava no coração de Deus, que a proposta de Deus para o povo de Israel era que ele, Deus, viesse governar o povo. E a Bíblia nos mostra na época de Êxodo e até as guerras, nós vemos que Deus de fato entrava nas guerras com o povo, que Deus de fato dirimia as causas do povo, que Deus de fato ouvia o povo na chamada tenda da congregação, isso através de Moisés. E depois Deus usou Josué para isso aí. Então Deus queria estar com o povo, Deus queria reinar com o povo, Deus queria ser o rei e Deus desse povo. Porém, o povo não quis esse modo teocrático. O povo começou a olhar para as nações vizinhas, começou a olhar para os povos do lado e ver que todos eles tinham um rei. E começaram a querer desejar aquilo que aqueles povos tinham. Mas também no povo chamado de Deus, no povo de Israel, havia uma compulsão deste povo, você vai ver isso na Bíblia toda, uma compulsão desse povo de imitar os povos vizinhos, ou seja, imitar a idolatria, imitar o modo de viver daqueles povos. É como se houvesse uma atração por aquele modo de viver, aquele modo de ser daquele povo, e Israel se apaixonasse por aquele modo de ser e quisesse viver do mesmo modo. E sempre que eles queriam isso, sempre que eles apontavam nessa direção, eles estavam irremediavelmente abandonando Deus e desfazendo, quebrando a aliança. Outra coisa que você vai perceber na história do povo de Israel, sempre quem quebra a aliança é o povo escolhido. Sempre. O povo escolhido sempre quebra a aliança. Ao mesmo tempo, isso acontece conosco também. Deus sempre é fiel, Deus está sempre nos céus, Deus é sempre eterno, Deus é sempre perfeito, Deus é sempre maravilhoso, e quem quebra a aliança somos nós. Quem traz o opróbrio sobre nossa cabeça, a vergonha, somos nós. Quem dá legalidade ao inimigo para ele agir sobre nós, somos nós mesmos, nunca Deus. Deus está sempre procurando refazer, procurando levantar, procurando refazer a aliança, procurando se aproximar do seu povo. E por quê? Porque a tendência do homem, tanto da nação de Israel como de qualquer povo, a tendência sempre é ir tombando para o lado mal, se apartando da palavra do Senhor. Então Deus, no meio desse caldeirão, porque em Miqueias, nós vemos que ele anuncia a vocação dos gentios. E eu imagino que para Israel isso era um grande espanto, porque eles sempre se viam como um povo especial. Sempre um povo especial, mas Deus anuncia em Miqueias que os gentios serão chamados. Ele fala das ameaças contra os falsos profetas, ameaças contra Israel, ameaça contra Judá, por causa da injustiça, da rebelião. Ele põe tudo isso, ele joga tudo isso na cara do povo, e aqui onde nós lemos, ele promete o reino. Ele promete a bênção desse reino, de um rei de justiça, né? Para nós aqui, meu irmão, a vinda desse rei que nos remete à justiça, essa justiça muito já esquecida, ela nos dá um amparo de esperança. Se nós pegarmos essa mensagem e trouxermos para nós hoje, para esses dias tribulosos que nós vivemos, de que nós não acreditamos mais na justiça, não acreditamos mais nos homens, não acreditamos mais nos governantes, agora está acontecendo que não acreditamos mais nos médicos. Havia o tempo que nós temos médicos de confiança na nossa família, agora não conseguimos crer na palavra do médico. Ele consulta você olhando para o chão, a consulta demora, 10 minutos e você levanta e vai embora. Ele não ausculta seu peito, seu pulmão, nada, não faz nada. Ele não ofere a sua pressão, ele nem te olha.
Ele sempre passa o remédio que um determinado laboratório pagou para ele jogar esse remédio na tua cara e você levar para casa. Nós não temos confiança nos médicos, estamos perdendo, já perdemos a confiança nos médicos. E agora estamos perdendo a confiança em pastores, em líderes. Porque nos nossos líderes políticos já perdemos a confiança também na nossa justiça. Sabemos que a nossa justiça só trabalha para quem tem dinheiro. No nosso país ainda, quem continua sendo preso é aqueles dois P's, é o pobre e o preto. O negro, me perdoe a palavra, mas é esse povo que é sempre mal visto, esse povo que é sempre preso, está sempre punido. Nós não vemos aí homens ricos sendo punidos. Pois bem, para esses dias de dificuldade, para esses dias de descrença, para esses dias onde os valores estão invertidos, que aparentemente Miqueias estava profetizando para nós, a palavra dele serve para nós como toda a palavra da Bíblia, ela nos remete à esperança, ou seja, fazer com que eu prossiga, com que eu continue, com que você continue, apesar da dificuldade. Apesar de você olhar para os lados e ver um quadro feio, apesar de você olhar para a situação e perceber que não há quem lhe ampare, não há quem lhe sustente, não há quem te ajude, não há alguém em quem de fato se possa confiar. Nesse momento nós nos sentimos perdidos e talvez o anúncio de Miqueias, talvez a palavra de Miqueias, ele começa muito duro o seu livro, ele começa falando dessas ameaças, ele começa ameaçando Judá, ameaçando Israel, falando sobre os profetas, falando sobre o modo de vida daquele povo e nos parece muito atual essa palavra dele para agora. Nós vemos muitos cristãos, muitas pessoas andando com a Bíblia debaixo do braço, vemos muitos tipos de pastores, muitas pregações, mas percebemos que esse povo está vazio de Deus, está vazio de tudo. Percebemos que estão muito longe. O povo vive na igreja do mesmo modo que o povo do mundo, igual Israel. Estava aqui a nação escolhida, o povo santo, mas querendo viver e elegendo deuses, elegendo reis, indo contra a vontade de Deus. Começou assim esse tombamento do povo de Israel, esse distanciamento da lei, ou seja, se espelhando nos outros e não sendo espelho. E aí ele traz essa palavra de esperança. E essa palavra de esperança serve para você que não se conforma mais com a injustiça, que não se conforma mais com as mentiras que você tem ouvido na mídia, que você tem ouvido até de certos pregadores que pregam determinados modismos, que está deixando as pessoas, em vez de trazê-los para perto de Deus, estão deixando eles agora ansiosos, estão deixando eles agora doentes, estão deixando eles perturbados com uma palavra que não se cumprirá. Então, para nós, essa vinda desse rei nos remete à justiça, ou seja, a justiça a justiça existe, a justiça pode ser praticada, e aquele que pratica a justiça será e é uma pessoa bem vista e bem quista por Deus e diante de Deus. Porque nos nossos dias, nesses dias atuais, parece que quem é justo, parece que quem faz a coisa de modo correto, parece que quem devolve o que não é seu, parece que aquele que não mente, aquele que não engana, parece que aquele que não se corrompe ou não se deixa corromper e não corrompe, parece que essas pessoas são de fato chamados de bobos. Porque são pessoas que aparentemente não existem, são pessoas que não são aceitas, e nós vemos isso em qualquer lugar. Nós vemos isso em sindicatos, vemos isso em escolas, vemos isso no nosso sistema político, vemos isso no nosso sistema judiciário, vemos isso no nosso corpo de policiais, vemos isso no exército. Se há alguém ali que é honesto, que pratica justiça, logo ele é taxado de Caxias, logo ele é um peso. Logo, ele é um problema. Por quê? Porque os outros que se corrompem não têm ele em boa monta. Perceba. Devia ser o contrário. Quem não é justo é que não deveria ser aceito. E a sociedade deveria gostar de quem é justo e quem pratica justiça. Mas nós estamos vendo que é o contrário que acontece. Os Caxias estão aí, eles estão determinados de Caxias e já são segregados, já são deixados de lado. Quem fala diferente é colocado à parte, não é aceito, não é chamado, não é cotado para nada. Por quê? Porque ele pensa diferente e pratica justiça. Então veja, ele
ele grita para nós essa justiça e diz que de Sião sairá, né? Sairá a lei e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. São palavras fortes, mas são palavras de esperança para aquele povo que estava vivendo sem direção. O interessante é que, para quem não se conforma com essa injustiça, também parece que Miqueias reverbera um pouco a palavra de Jeremias quando ele escreve no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 29, quando ele diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Então Miqueias está dizendo que humilhar-se diante do Senhor e esperar no Senhor vai fazer com que a esperança brote outra vez. Porque coisa difícil, você há de concordar comigo, é quando nós vivemos sem esperança. Nós entramos dia e saímos dias sem um rumo para a nossa vida, sem achar que vai ter uma mudança, sem achar que seremos abençoados. Nós estamos aqui na beira de uma catástrofe psíquica. E aí que Deus diz: não há esperança. Sim, há esperança. E Jeremias diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Então, o que eu entendo nesse versículo de Miqueias é que se nós nos submetermos a Deus, se nós buscarmos a Deus, a esperança vai brotar de novo dentro de nós. Por quê? Viver sem esperança é viver sem alegria. Viver sem esperança é viver sem sonhos. Viver sem esperança é viver sem esperar nada do futuro, é empurrando com a barriga a sua vida dia após dia, é uma vida sem sentido. Então Miqueias grita que há esperança. Ele prega que há esperança, apesar da dureza daquilo que Deus está dizendo. Ora, para você que ora, para você que busca, Ele está dizendo, para você que se apegou à justiça divina, há esperança. Então há esperança para você, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua vida, há esperança para os seus filhos, para os seus netos, há esperança para o seu casamento, há esperança para todos que estão debaixo do seu teto, debaixo da sua guarda. Miqueias ensina também que se nós nos sentimos abandonados, Deus está dizendo que um reino virá para esses que se sentem abandonados. Um reino virá, esses que se sentem abandonados, juntamente com esse reino, um rei de justiça também virá. Então Miqueias está dizendo: há esperança para aqueles que esperam em Deus. Há esperança para aqueles que estão orando, que estão buscando, muitas vezes estão gemendo sozinhos, estão quietos, estão travando batalhas silenciosas, estão com o seu corpo cheio de marcas, de guerras, e ninguém percebe, ninguém vê, ninguém está junto, ninguém ajuda, porque nesses dias ninguém se importa com ninguém, a realidade é essa. Então, esse reino, na verdade, eu posso até dizer para você que esse reino já está entre nós. Quando nós exercemos o nosso chamado sem nos corromper, quando nós somos pontífices de Deus, ou seja, nós somos o lugar onde Deus somos a ponte entre Deus e os homens, quando eu declaro que eu não vou me corromper. Olhe bem, repare a situação de Daniel. Daniel, o povo, ele viu todo mundo se corromper, foi levado para a Babilônia, mas ele decidiu não se corromper com as iguarias da mesa do rei. A mesma coisa acontece conosco. O reino está dentro de nós quando nós decidimos não nos corromper com as iguarias que nos são oferecidas pelo mundo. E ali Daniel estabeleceu uma ponte, ele fez a ponte entre Deus e os homens, ele foi profeta naquele lugar porque ele disse: não farei. Ele permaneceu esperando em Deus. Então olha, meu irmão, continue esperando no teu Deus, continue esperando na vinda do seu Senhor, continue acreditando nas promessas de Deus sobre a sua vida e não se deixe corromper no meio dessa geração que se perde. Seja você a ponte entre Deus e essa geração. Faça a diferença. Quando você faz isso, o reino de Deus está dentro de você e você começa a viver isso. Por quê? Porque você vai passar a ser um gerador de milagres onde quer que você esteja. A segunda esperança que eu vejo em Miqueias é a esperança da derrota dos inimigos. Você não tem a sensação, por acaso você tem a sensação de que não vale mais a pena lutar?
Você não tem a sensação de que é só viver como está vivendo porque não há mais nada o que possamos fazer? Veja o que diz Miqueias. Miqueias no capítulo 4, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, 4, 9 e 10 ele diz: E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há entre ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião. Como aqui está de parto, porque agora sairá da cidade, morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Olha que promessa interessante. Mas perceba que é uma promessa feita no meio de um cativeiro. Aparentemente não seria o momento de uma promessa. E aparentemente eu acredito que ninguém ouviria uma promessa feita nesse momento de dificuldade e dor. Então veja, não há, como eu falava no início, volto já para esse pensamento, não há dias que nós achamos que estamos fadados eternamente à derrota. E como eu falava, não adianta lutar, não adianta porque as coisas estão postas, as coisas são, como dizem determinados profetas. Não, é desse jeito mesmo, a vida é assim. Sempre foi dessa forma, né? São os profetas do comodismo, se acomoda aí, que vai ser sempre assim. Então, tem dias que nós acordamos já achando que não dá mais. Tem dia que acordamos, parece que dormimos com a derrota ao nosso lado. E não temos forças para lutar. Olhamos, é o cativeiro, olhamos, é a prova, olhamos, é a tribulação, olhamos a dificuldade, olhamos, não há quem nos ajude em nada, isso pode dar um certo desespero. Mas veja, ele diz aqui que o povo será levado para o cativeiro. Não sei se você percebeu, ele diz aí, ó, você vai sair da cidade e você vai vir para a Babilônia. Ele está prevendo o cativeiro, ele está prevendo a tribulação. Perceba isso. Mas aí, ele diz que nesse cativeiro, Deus vai remir o povo. O interessante dessa promessa divina é que a remissão de Deus para o povo, ele vem exatamente no percurso, durante a ocorrência da prova. E aqui eu entendo uma coisa, Deus não nos livra da prova, Deus nos livra na prova. Ele deixa que passemos a dificuldade. Até porque, se nós não passarmos a dificuldade, corremos o grave perigo de repetirmos o que Israel repetia. Eles achavam que não eram Deus, achavam que não necessitavam de Deus. Então Deus deixa que ocorra a necessidade para que Ele venha e nos resgate, venha, nos salve. Aí ele diz aqui que Ele vem remir o povo das mãos dos inimigos. Então, pensa numa coisa interessante que me ocorreu agora. Você pode estar dizendo, esse pastor está pregando aí, essa mensagem é gravada, eu estou assistindo, mas ele não sabe a situação que eu estou vivendo. Graças a Deus. Assim eu posso dizer para você com autoridade, se você está vivendo uma prova, acorda, porque o Senhor está ao teu lado, pronto para te remir no meio de tudo isso. Ele permitiu, mas Ele é o Deus que acaba com esse tempo sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que fere, mas Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que mata, mas é o Deus que traz a vida. Ele outorga a vida outra vez. Ou seja, nas mãos dele estão todas as coisas. Então o que eu quero que você diga? Para de acordar com esse sentimento de derrota. Mesmo no meio dessa tribulação que você está passando, Deus vai se levantar em teu favor e melhor, Ele vai te levantar dessa situação. Ele vai resgatar você, Ele vai remir você. Ele está dizendo aqui que Ele remirá, ou seja, Ele vai atar de novo junto com você a condição inicial, a condição de abençoado e abençoador de muitos. Perceba isso. Deus, no meio da tribulação que Miqueias
profetiza, Deus diz que ainda está com o povo. Então eu posso garantir, Deus está com você no meio da sua situação. Deus está com você no meio da tua luta. Deus está com você no meio da tua peleja. Então você pare de acordar com a derrota. Comece a acordar com o Espírito do Senhor. Revista-se, como disse Miqueias. Vai para o pó, vai orar, mas se revista, como disse Miqueias, eu estou cheio da força e do poder do Espírito do Senhor. Ainda que eu esteja cativo, ainda que eu esteja no tempo de tribulação, ainda que eu esteja passando tempo de provação, o Espírito do Senhor é sobre mim. E eu vou me levantar disso aqui. Deus vai me ajudar, Deus vai me levantar, Deus vai me remir, Deus vai me sarar. Deus vai quebrar esse jugo, Deus vai acabar com esse tempo de dificuldade. É isso que eu posso falar para você desse texto de Miqueias. A esperança de que seus inimigos serão derrotados um a um, mas não é você quem vai derrotar os inimigos. Não é você quem vai empreender essa batalha. Não é você quem vai empreender esse movimento bélico armado. Não. Quem vai para a peleja no seu lugar, quem vai te remir, quem vai se levantar em teu favor é o teu Senhor. Mas aí, isso só vai acontecer quando? Quando Ele de fato for teu Senhor. Quando você parar de se debater nas mãos de Deus. Quando você parar de querer impor a sua vontade à vontade de Deus. Quando você parar de dizer o que a maioria das pessoas fala, não, mas eu sou assim mesmo, se Deus me quiser é assim. Não, Deus não te aceita. Se você pensa dessa forma, o Deus que eu sirvo, Ele não é ainda o teu Deus. Você não pode chamá-lo de meu pastor, Ele não é teu pastor. Você ainda não ouve a voz do Senhor, você não escuta, você não tem sensibilidade ao Espírito do Senhor. Mas quando amortizamos nossa vontade, quando paramos de nos debater, quando paramos de querer fugir, de querer levantar deuses, de querer levantar ídolos, de querer nos mirar nos outros povos, nas outras pessoas, e quando dizemos, não, o Senhor é Deus sobre a minha vida e eu vou fazer conforme Ele quer que eu faça. Eu não vou me mover se Ele não disser marche. Eu não vou me levantar se Ele não disser fique de pé. Eu não vou me cingir se Ele não disser te cinja. Eu não vou me preparar para a batalha se Ele não disser prepare-se para a batalha. Eu não vou fazer nada enquanto o meu Deus não disser. Aí sim, quando isso acontecer na tua vida, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor e pode ter certeza, Ele vai ser o teu Salvador, Ele vai se levantar ao teu favor. E aí eu digo para você, ai dos teus inimigos que se levantarem contra você. Ai daqueles que intentarem o mal contra você. Ai daqueles que fizerem uma armadilha puseram armadilha no seu caminho. Ai daqueles que apontarem alguma coisa sobre a tua vida, porque o teu Deus será o teu guarda à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Você vai estar na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. E aí Ele é teu Deus, e aí Ele é teu Salvador, e aí Ele é o teu guarda, e Ele é o teu galardoador, e aí Ele é o teu remidor, em nome de Yeshua. Então veja, Deus faz perguntas interessantes nesse texto. Por que você está chorando? Ele começa a dizer, ora, por que você está fazendo um pranto tão grande? Está no texto que nós lemos. O seu rei não está em você? É a pergunta dele. Ou seja, por que você está chorando angustiado? Eu não estou em você? Perceba, eu não estou contigo? Eu quero lembrar você aqui numa palavra de Jesus que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo com a promessa dessa de Cristo, às vezes nós nos sentimos sós. Nós achamos que estamos abandonados e parece que Miqueias está falando isso aqui. Por que você está chorando? Por que você está aí pelos cantos? Por que você está aí arrancando sua própria pele, seus próprios cabelos? Por que você está aí fazendo essa autocomiseração? Por que você está chorando? O rei não está em você? O rei não está contigo? O seu conselheiro não está junto às perguntas de Deus? Você está assim, parece que vai ter um parto, parece que vai dar à luz um filho. Por que você está tendo tantas dores? O que Deus está dizendo através de Miqueias? Te console. Pare de chorar. Perceba a minha presença ao teu lado. Olha que eu estou aqui. Olha que se você perguntar, eu te dou um conselho.
Você está tão perdido, tão perdida com as coisas da vida, que você está fazendo um pranto enorme, é uma tempestade num copo d'água. Ainda que seja uma tempestade em alto mar. Mas o seu conselheiro, não eu, o seu conselheiro está com você, o teu rei está contigo, a tua segurança está junto de ti. A torre forte está aqui junto de ti, é só você correr para essa torre forte. Por que você deixou a dor se apoderar de você? É isso que ele está dizendo. Deus faz perguntas se mostrando perto, tentando acordar o povo para a realidade da presença dele. E assim Deus mostra que ele não entende nosso choro, porque nós dizemos que andamos com o ser mais poderoso que há e que existe, o Criador de todas as coisas. Mas mesmo assim, nós nos achamos tristes, mesmo assim nos achamos incapazes, mesmo assim nos achamos abandonados, mesmo assim choramos junto a essa presença gloriosa. Meu irmão, levante a tua cabeça, a presença dele é na tua vida. Levante a sua cabeça, se console, levante a sua cabeça, pare de chorar, enxugue suas lágrimas, cesse esse pranto. É hora de você olhar para o alvo, para o autor e consumador da tua salvação, da tua fé, e perceber que ele está contigo e que ele é um Deus guerreiro, um Deus forte. Ele é poderoso, está contigo e vai se levantar em seu favor. Perceba que Deus se aproxima de você hoje, assim como estava dizendo para Israel 740 anos antes de Cristo. Eu estou com vocês. As palavras, essas perguntas em Miqueias se resumem a isso. Eu estou com vocês. Por outro lado, são vocês que não estão comigo, Deus poderia dizer. Eu sempre estive perto, Deus poderia dizer. São vocês quem estão longe. Deus poderia dizer: eu mantenho minhas promessas. Vocês é que não estão crendo mais nela. Eu sou um Deus de justiça, poderia dizer Deus. E ele poderia dizer para o povo: são vocês que não creem mais nas minhas palavras e na minha lei e abandonaram a minha lei. Olha que coisa forte, olha que coisa tremenda. Então somos nós quem abandonamos, né? E parece que, mais uma vez, eu olho para esse texto e vejo Miqueias reverberando Jeremias dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que esperais. Olha, a que esperais. O que Deus está dizendo? Aquilo que você mantém intacta a sua esperança, aquilo que é alvo da sua esperança, Deus está pronto para fazer na sua vida. É impressionante essa mensagem também de Jeremias no capítulo 29, versículo 11. Então, para os aflitos, o que eu espero, o que eu entendo, para os aflitos, os que esperavam em Deus, a sensação de abandono é tirada, porque Deus se faz presente, Deus se mostra presente. Então, a ida para a Babilônia, o que significa? Vai ser uma dor? Vai, mas merecida. Então nós passamos o que passamos porque nós trazemos isso sobre nós. Quando abandonamos Deus, trazemos isso sobre nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará ou colherá. Então é no cativeiro que é feita a promessa de remissão. Então eu te digo hoje, Deus está prometendo que vai te remir. Deus está prometendo que vai te levantar. Deus está prometendo que vai te livrar e prometendo que vai dar fim aos teus inimigos. Puxa, pastor. Puxa, reverendo. O que eu falo? O que eu faço para que isso aconteça? É só se voltar ao Senhor. É interessante, porque nós ficamos sem entender esses momentos em que Deus nos joga num canto, em que Deus nos deixa no silêncio. Hoje nós dizemos, Deus nos deixa no vácuo, né? Nós ficamos sem compreender o que aconteceu. E quando Deus nos deixa num canto que não nos fala nada, nós nos perturbamos sem a direção da voz de Deus. E por quê? Porque dá a impressão que Deus nos esqueceu. Isso nada mais é do que um tipo de inferno, viver no inferno. Inferno nada mais é que viver distante da presença de Deus, sem ouvir a voz do Senhor. E aí, o cativeiro
ele tem a habilidade de abater nossos instintos, as vontades da nossa alma. O cativeiro, ele nos quebranta. O cativeiro, ele abate nosso orgulho. Mas, por outro lado, o cativeiro nos leva a Deus. Olha que interessante. O cativeiro nos entristece. Mas o cativeiro, não esqueça, foi gerado por Deus para o povo. Então, tudo que é gerado por Deus tem ao final e tem por sua geração, tem um fim bom. Foi gerado por alguma causa. Então, se eu entro quebrado, se eu entro orgulhoso no cativeiro, eu saio dele quebrado e mais humilde. Porém, no cativeiro, todos nos abandonam. No cativeiro, as pessoas que dizem ser nossas amigas também desaparecem. Lembra de Jesus? Quando foi ser preso, quando esteve preso? Quem estava ao lado dele? Do Jardim das Oliveiras até a cruz, sumiram todos. Inclusive aquele que a turma diz que é o primeiro Papa, negou ele feio. Negou feio, desapareceu. Quem ficou ao lado de Jesus, o maior número deles, querendo você ou não, eram mulheres. Os homens sumiram. Aqueles que se diziam corajosos, desapareceram. Os seus amigos desapareceram? Eles não estão mais perto de você? Eles não andam mais na sua casa? É como parece que você pegou lepra? Todo mundo sumiu? Seja bem-vindo ao cativeiro. Seja bem-vindo à ação da mão de Deus na sua vida. Entre nisso com alegria, esteja com alegria e movido de esperança, sabe por quê? Se Deus fez esse momento chegar na sua vida, é porque Deus tem a vitória preparada também para você no meio dessa dificuldade e no meio desse cativeiro. Ainda que você esteja se sentindo desolado e abandonado por todos os seus amigos. Ah, o meu pastor não me abandonou. A irmã do círculo de oração não me visita. O irmão fulano. A tua salvação não depende de nenhum deles. Nenhum deles. O bom, sabe o que é? É que no cativeiro Deus não nos abandona. Ele continua conosco. Olha Miqueias 7. Miqueias 7 diz assim. Miqueias 7, capítulo 7, versículo 7 ao 9 diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, ó inimiga minha. Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Esperança de justiça. A esperança da remissão. A esperança de voltar. Aqui está, em Miqueias. Então, não se preocupe, meu amado. Cristo te perdoará, Yeshua te perdoará, né? Ele te perdoará, arrependa-se, não se preocupe, Ele te sarará. Se Ele feriu, Ele te sarará. Não se preocupe se Ele te levou para o cativeiro, de lá, Ele te tirará também. Graças a Deus. Pode crer nisso, mantenha a sua esperança. Por quê? Miqueias tem esperança de dias de paz. Aqui mesmo no capítulo 7, nos últimos versículos, do versículo 18 em diante, ele diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Eu fecho essa mensagem dizendo uma coisa para você. Deus tem dias de paz para o teu coração.
Esse momento vai ser tirado da sua vida. Esse opróbrio vai ser tirado da tua vida. Esse cativeiro já está com os dias contados. Se o anjo de Deus já não estiver descendo sobre a tua vida agora e declarando: acabou o teu cativeiro, é tempo de você se alegrar. Então se alegre, meu querido. Se revista da presença de Deus e da força do seu poder. Faça como Miqueias: estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Se levante, tenha certeza de que Deus é contigo. Se prepare, porque Deus tem grandes surpresas na sua casa e na sua família. Eu quero agradecer a você que me ouviu, que esteve conosco nesses momentos. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Amém.